tipo de problema que tu provavelmente já sabe resolver bem, né? Essa gente já não fez? Acho que a gente já fez, não fez Não, eu tenho certeza que não. Primeira vez que eu vejo essa tranquilo. figura na minha vida. Tá. Mas vamos os óculos 40 mais perpendicular. Não tem 54, sendo assim, 154, não. Calcule a largura do rio. O L, né? É. Aí é só meter a tangente de 44. A gente não precisa de hipotenusa e a gente quer o cateto oposto, exatamente. Sem Só a segredo tangente. nenhum, né? Mas a gente Certo. pega uns exercícios mais barra pesada. Hum. Aqui tem um, parece mais feinho. Vamos ver aqui eles primeiro, né? Se for feio, a gente tenta resolver. Show. Tá vendo que 165 é isso? O cosseno de 55 é aquilo? Só fazer a tangente, que é seno sobre cosseno. Aí fica 0,81 sobre 0,57 é igual a x sobre 27. Tranquilo, né? Tranquilão. Certo. 6. Mesmo esquema, né? Bem, vamos ver, né? Tá. O que acontece? Qual que é a regra que tem que utilizar aqui nessa 6? Que o seno de 10 é igual ao cosseno de 80, Isso. né? Seno de x igual a cosseno de 90 menos x, exatamente. É isso. Muito bom. 7. Confirma as retas forma tradicional com mais de 37 graus. O segmento B continua remédio de 18 graus. Calcule a medida da projeção ortogonal do segmento AB sobre a reta S dado C. Calcule a medida da projeção ortogonal. O que seria a projeção ortogonal? A projeção ortogonal seria uma retinha que pega ortogonalmente ali, sacou? Tá, o A e o B, beleza. Pô, mas é a mesma coisa, porque vai ficar tipo. É só você esticar ali, fazer um triângulo com esse A e B, entendeu? Aí Aham. fica o mesmo ângulo. Aí fica a mesma coisa. Exato, o ângulo é o mesmo, exatamente. Aham. Aí é só fazer o 8. seno. Aham. Sabendo que alfa é a medida de um ângulo agudo e que seno de alfa é igual a 3 quintos, calcule o valor da expressão. Seno de alfa vezes alfa vezes 90 mais seno alfa vezes 90. Tá. Esse. Aham. Tá. Ficou um pouquinho confuso, mas acho que eu consigo. A ideia Porque, aqui. tá. O seno de alfa, de 90 menos alfa, seria o oposto do alfa, né? Só que aí o seno de alfa é o cosseno. Então seria seno ao quadrado vezes cosseno, mais cosseno ao quadrado vezes seno, mais o cosseno, mais o seno de alfa ali também, né? Certo? É isso, né? Tranquilo. Bem, deixa eu abrir o livro então, já de cara, pra gente tentar ir resolvendo assim, de cabeça, se for fácil, né? Teorema de Pitágoras, tranquilão, né? Nada Uhum. demais. Suave. Esse 11 aqui. Esse é muito cinema, os olhos dos espectadores estão no mesmo plano horizontal que contém a base da tela vertical. O espectador vê toda a extensão da tela sob um ângulo agudo de medida alfa, toque cosseno de alfa. Tá. Calcule a tangente de alfa. Tá. Você tem um cosseno, você tira o seno, aí faz a tangente seno sobre cosseno. Tipo, cosseno quadrado mais seno quadrado igual a 1. O B, calcula a distância entre os olhos do espectador e a base da tela. Tá, aí então, como ele já deu o tangente, a tangente pra gente, é só fazer 3,2 sobre a resposta do A. Perfeito. A máquina. Muito bem. Por favor. Beleza. Ele vai falar agora de ângulos notáveis, que tu conhece bem, né? Sim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, aí é só dividir um pelo outro. Isso. Então, é curioso que esses ângulos notáveis eles são importantes, porque eles aparecem, por exemplo, no quadrado e no triângulo equilátero, né? Aham. Isso aí. Essa aqui é a tabelinha que tem que decorar. Essa aí é muito fácil, se souber já. Decorou o funkzinho dos ângulos notáveis já? Eu não decorei ângulo, não. Eu segurei 1, 2, 3, 3, 2, 1 e divide um pelo outro, tá certo.
É, o funk é mais ou menos assim mesmo. Show. Beleza. Então, continuando aqui. Uhum. Esse probleminha aqui é aquele, tipo aquele problema que a gente fez, né? É, isso aí é mais tranquilo. É tipo o da Torre Eiffel lá, né? É, exatamente. Beleza. Uh, parece feio esse 12 aqui. E aí? Tá, Qual o vamos problema da ver. Torre Eiffel de novo aqui? Clássico, clássico dos clássicos. Mas aí, esse 12, o que tu acha? Tá. Cosseno ao quadrado é igual a cosseno vezes cosseno. Tangente ao quadrado. Acho que eu consigo fazer. Uh, faz aí e me manda, que essa aí me pareceu meio Tá. esquisita. E igual a. Cara, eu tô dando muita aula para português, sabe? E eles sempre me pedem Aham. questões de geometria analítica, que é uma coisa que a gente provavelmente não vai ver nesses livros aí, não, sabe? Então, uma hora dessa, Beleza. sabe o que eu ia te pedir, para a gente Ah, diferenciar um pouco as nossas aulas? Tu pegar uma das provinhas aí do exame, né? E uhum. tentar fazer umas questões, as que tu não conseguir, tu me traz pra gente resolver, tá? Beleza. É que, como a gente não tinha pegado ainda a geometria analítica, eu ainda não tinha pensado em fazer as provas ainda. Mas eu posso tentar ver. Cálculo é algo que também que eu não estou muito lembrado, para ser muito sincero. Cálculo eu sei que tem e eu não tô muito confiante, não. Pra ser sincero. Ah, é, cálculo é barra pesada. Seno ao quadrado. O seno ao quadrado. Só um segundinho, que eu vou só adiantar aqui para mim. Seria tipo o seno vezes o seno, né? Seno Seno ao de quarenta e quadrado é cinco seno vezes vezes seno de seno, quarenta e isso aí. cinco Beleza. Igual ao seno de 45 vezes seno de 45 mais cosseno de 60 vezes cosseno de 60 vezes cosseno de 60 vezes cosseno de 60 milhão de vezes dividido pela tangente 1 milhão de vezes. Não tem como fazer alguma simplificação? Ah, de cabeça eu não peguei fácil, não. Que tem soma, né? É, eu olhando, batendo o olho eu não vi uma simplificação, não. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 4. Mas acho que Desculpa, 2 dava. Ah, não, porque dava? bem, pelo menos na parte do cosseno ali dava. Tu poderia ter separado em duas, né? Ah, tipo, cosseno sobre tangente E só o e. cosseno sobre a Aí tangente vai. daria uma boa simplificação ali. Ah, isso aqui Daria vai seno dar a quarta de 60, né? Clássico. meio. Ah, mas, não sei. Probleminha de trigonometria, a gente sempre tem que buscar simplificações, assim. Aham, beleza. Cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2 raiz de 3. Raiz de 3 é quarta. Que é igual a 9. 9? 3 vezes 3, 9. Dividido. Cosseno raiz de 3 sobre 2 a quarta vai dar 9. Tá, isso aqui é igual a 1/2 mais.
Você tem resposta aí ou não? Não, mas eu posso obter isso em alguns segundos. Tranquilo. Just a second. Tinha até um rapaz aí que eu tive que cancelar a aula do exame, porque tinha muita questão que eu não lembrava como fazer, cara, mas acabou que depois fiz tanta que agora eu tô sabendo fazer todas essas questõezinhas aí do exame de Portugal. Que bom. Seria bom tu pegar mesmo uma provinha pra gente tentar fazer. A resposta deu Tranquilo. 1/16, foi o que tu obteve? Calma, deixa eu só simplificar então. Deu, deixa aí. Show. Isso aí. Então tá. Ah, essa aqui da escada é chata. Vamos tentar? Desculpa, eu tô vendo outra coisa, tá? Qual? A da escada? A escada a gente fez, não fez não? Dois níveis para cima, Não, lugares para era, rampa de era 3 outra. metros. A gente não fez isso aqui. Dois Tá confundindo com a níveis. do corrimão. Aham. Dois níveis de uma praça estão negados por uma rampa de 3 metros de comprimento e 30 em direção com a figura abaixo. Beleza. Deve-se construir sobre a rampa 6 degraus de mesma altura. A altura de cada degrau será. Beleza. Então, eu acho que aí, o que eu faria? Eu pegaria a altura total, que seria, no caso, o seno de 30. Aí eu dividiria por 6. Sim. É isso? Bem, é que é como se tu tivesse um triângulo invertido, né? Aham. Então você já tem a hipotenusa. Você pode obter a hipotenusa, porque tem como obter o ângulo aqui, né? Então, tá, deixa eu pensar bem aqui. A rampa de 3 Mas, metros. Então, se a gente aham. tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada hipotenusinha aqui mede 0,5, né? Não, mas ele só quer a altura, não? Porque, tipo assim, a altura de cada degrau, de cada degrau. Então, não é a altura total, que seria o seno de 30 de 3 metros ali, que aí daria meio, aí então daria 1,5 dividido por 6. Não é É, isso? dá pra fazer desse jeito, é verdade. Eu tava pensando do jeito mais difícil. A gente às vezes tem cada ideia, mas é isso aí. Vamos pegar um. Ah, essa aqui da bola é massa, hein? A 8, Isso. uma reta R passa por um ponto P e a tangente em Q é a circunferência do centro O conforme figura abaixo. Calcula a medida do raio dessa circunferência, sabendo que o ângulo OPQ mede alfa, com cosseno, tá, que isso é o seno de alfa igual a 0,3 e P é igual a 15. Calma, o que que ele está pedindo? Calcula a medida do raio dessa. Tá. Você fazer um triângulo, não? Dá pra fazer. Fazer um triângulo ali, em que qual que Não, ele mas. deu? O OPQ. Então você já tem o ângulo aí do P. Aí você joga Tá, mas o. pera, esse triângulo é retângulo? Como é que tu pode afirmar isso? Por causa da circunferência ali. Fica como é tangente, dá 90 no Q. Ah, agora sim, era esse o argumento que eu queria. Isso mesmo. Aí fica fácil, né? Quando a gente verifica ali que é sempre tangente, ortogonal. Ele já deu seno, então já dá direto. Boa. Show. Isso aí foi fácil. E essa aqui da FEI? Pô, essa aqui é boa porque eu lembro que, meu, nas questões de física, às vezes tem que fazer isso aqui, é bem chato. Eu sempre me perco um pouquinho quando eu faço. Qual que vai Beleza. ser a ideia aqui na 14? Um observador do alto de uma torre vertical de altura H enxerga a linha do horizonte, sabendo que o raio visual forma um ângulo vertical da torre com ângulo medido θ, determina a função h θ, a medida do raio da Terra. Então, você faz dois triângulos aí, não? Certo, dá pra fazer. Aí você... Dois triângulos retângulos, quer dizer, né? Isso, aham. Aí com esses dois triângulos retângulos, você manda a proporção lá de Tales, né?
Tá. Aí vai ficar altura é igual ao. Uhum. Mas pior que essa figura não ficou legal pra mim. Dá um ângulo retângulo ali, não dá? Tipo, da ponta do H até o Sempre dá outro para tu lá. fazer um ângulo retângulo puxando a altura aqui de algum vértice. O problema é que não vai ser equilátero, né? Não sei se tu tá pensando O nisso. equilátero é o da Terra, né? Que dá dois raios iguais. É, só que daí tu não vai ter o perpendicular para fazer o Pitágoras, ou a seno, cosseno e tangente. Deixa eu fazer os triângulos aqui que ficou mais fácil pra mim. Isso aqui é H, isso aqui é R. Isso aqui é R, isso aqui é θ, isso aqui é 60, 60. Mas não fica. Não, da Terra não fica equilátero, fica isósceles, Não, né? não fica. Não Fica fica nem isósceles, né? isósceles. Não fica Mas nem fica isósceles. isósceles, porque fica o triângulo com RR, não? Não, sim, tá, fica isósceles, mas daí tu não pode usar seno, cosseno e tangente, né? Esse é o problema. Porque o seno, cosseno e tangente só pode usar simples assim se tu tiver com triângulo retângulo. Isósceles não é retângulo. Uhum. Sacou a ideia? O raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência. O raio é perpendicular. Então ele não dá 90 se o raio é perpendicular? Ah, é, né? Aqui é 90 graus, ó. Sim. Putz, eu nem tinha lido a parte da tangência. Tem isso no enunciado? Não, só tem aí. Não falou explicitamente que era tangente. Ah, bom, mas daí fica meio fácil, né? Que daí é só usar o teorema de Pitágoras ou qualquer coisa do gênero. Não, acho que só fica seno, tipo, o seno de θ É, como tu é tem que deixar em função igual do a ângulo, né? R sobre R mais H. Não fica isso? Não tem, não Sim, isso tem. aí. Aí que determina em função. Como que ele quer o cálculo? Se determine em função de H e θ. A medida do. É, se ele quer em teta, vai ter que ter o seno aí, ô. Então, Preferir. o seno de θ é igual a R sobre R. Assunto de. Se ele quer que eu mude essa. Tipo, multiplique, isole alguma coisa. Ele tá pedindo para isolar alguma coisa, não ficou claro para mim. Ele só quer a função. Então, se tu usar a É, função seno, tu vai ter seno de θ igual a R dividido por H R mais sobre H. R mais H, não? R mais H, isso. Isso. Daí tu só precisa isolar o R, né? Ah, sim, Só multiplicar cruzado e isolar o R. é isso. Ah, ele quer que isole o R? É o que ele tá pedindo, né? Entendi. Então fica R mais H que multiplica seno de θ igual a R. Passa dividindo R mais H igual a 1 R 1 sobre o seno de θ menos H. Não, calma, fiz errado. Quando chegar na resposta, me fala. Tá. R, θ mais H vezes seno de θ menos E igual a zero. Então, R vezes seno de θ menos R igual menos H vezes seno de θ
Caraca, não tô conseguindo puxar o R isolado. Sério? Sério, porque o R tá. Eita! Caramba, você não esperava. Tu bugou, porque tu faz coisa Eu muito mais buguei, difícil que essa, né? eu buguei. Caramba. Não, tranquilo, tranquilo. Eu R faço mais pra você H. aqui. Igual R vezes seno de teta, mais H seno de teta, menos R igual a zero. Aí passa Deixa o eu... H. Porra, o que eu tô fazendo de viagem aqui? Eu fiquei no tipo R vezes seno de teta menos R igual a menos H vezes seno de teta. Eu tô conseguindo tirar o seno de teta do outro. Eu tô pensando como que eu faço isso aqui. Multiplicar ali vai dar no mesmo. Como que você isolava aí? Bem, a gente já concordou que seno de teta igual a Igual a R R sobre sobre H R mais mais R. H. Isso, Passo multiplicando. H certo. mais R, que Vezes seno multiplica de teta, seno igual a R. certo. Então vai ficar H seno teta mais R seno teta igual a R. Agora eu passo tudo pro lado esquerdo que tem R. Uhum. R seno teta menos R igual a menos H seno Seno teta, teta. certo? Isso foi o que eu fiz, certo? Agora eu isolo R. Ah, tá. Ah, entendi, entendi. Entendi, entendi, entendi. Pô, não pensei no isolar o R. R vezes seno teta mais um igual a menos H vezes seno teta. Aí passo dividindo. Beleza. R igual a menos H vezes seno teta dividido por seno teta mais um. Certo. Certinho? Certinho, Daí é certinho. só. Não, eu não pensei Bem, na hora em isolar o R. Eu falo, é pô, sempre assim tá, que a gente deixa em tá evidência. somando aqui, o que eu faço? Caraca, aí não, hein? É. Vou voltar aqui. Beleza, vamos continuar. Pô, eu quero pegar uma difícil. Essas de triângulo aí tá muito fácil. Tem uma do Ita aqui, não? O Erge sempre é barra pesada. Ué, um foguete é lançado com velocidade igual a 180 metros e com um ângulo de inclinação de 60 em relação ao Sol. Suponho que sua trajetória seja retilínea, que sua velocidade seja constante ao longo. Aí Deixa tem que eu continuar. pôr tudo numa coisa só. Deixa eu pôr lá no Paint pra gente ler tudo de uma vez, só um segundinho. Tranquilo, vai lá. Ah, fiz. Deixa eu pôr pra você aqui. Ao longo de todo o percurso. Uhum. Após 5 segundos, que é a distância, o foguete se encontra a altura de X metros, exatamente acima de um ponto horizontal. A Y é o ponto de lançamento. Os dois X são respectivamente. Ah, mas aí fica triângulo também. É 180 vezes 5 que vai dar a hipotenusa, e 60 graus, que é o ângulo de inclinação. Aí é o de 160 já dado. Ele quer x e y. E o x é o quê? É metros. Aí você faz o seno de 60 e outros faz o cosseno de 60. Tu conseguiu ver tudo isso sem desenhar, é? Aham. Caraca. Aqui tem um pouquinho de física também, né? É. Mas ficou fácil, Uh. pô. 180 vezes 5 assim. O Erge vacilou comigo dessa vez. Normalmente eu me dou mal quando eu pego a questão deles. Mas foi tranquila. Bem, eu vou por aqui para você ver e você tenta ter a sorte de, junto comigo, escolher uma difícil. Beleza. E aí, qual será que é difícil aqui dessas que a gente tá vendo? Ou vamos fazer todas, né? Essa 15, como é que fica? No estacionamento de um shopping center, uma rampa espiralada de 50 metros, jogando ao piso de terra superior, sabendo que a rampa tem inclinação constante de 25 metros.
com horizontal e toda extensão, determine a altura do perspirão. Aí você faz vários triângulos, não, de 25. Determina a altura do perspirão. Tá. Não, vou fazer assim? Vários triângulos? É. Não tem perspirão. Tipo, um, dois, três, quatro triângulos de 25. Aí você tem o comprimento total, então você divide pelos quatro. Aí você faz, tipo, 50 dividido por 4 que vai dar a lateral, a base. Aí você vai mandar as tangentes de 25 quatro vezes no triângulo. Não é isso? Parece que é. Ou eu acho que dá para fazer uma coisa mais legal ainda nesse. Olha só a ideia que eu tive. É Ah, 25 graus sempre, né? Então é aham, como se tu pegasse isso aqui e esticasse. Imagina que isso é um fio ou uma mola. Tu pega e estica, sacou? aham, Ou então o carrinho ali, tu pega a tua mão e tu estica. Tu não vai virar um triângulozão gigantão? vai. Com ângulo 25 aqui? Aham, Pronto. Daí tu tem que a hipotenusa desse triângulo é 50, que é o fio que tu puxou. aham. Tu tem que o A ângulo ali é hipotenusa 25. A hipotenusa é 50. não é base, porque. Ah, não, tá certo, hipotenusa, certo, certo, certo. Né? A hipotenusa. Sim, Daí sim, tu sim, vai ter sim. 50, 25, é simplesmente o cateto oposto ali, né? Isso, certo. É uma forma mais criativa de fazer, legal. 16. Funesc. O ciclista sobe em linha reta, uma rampa com inclinação de 3 graus, velocidade constante de 4 metros por segundo, a altura do topo da rampa em relação a 30 metros, sendo de 30 graus, você responda. É, o tempo em minuto que o ciclista levou para correr a rampa é. Tá. Aí então você vai fazer o seno de 3 ali para ter a esquerda tampa, 3, velocidade de 4 vezes por segundo. Aí você divide por 4. 20 por 4? Isso. É. Esses problemas que envolvem física pra ti não causam Não, nenhuma. não, se não for uma física elétrica, se não for algo que eu não lembro muito bem, acho que Legal, tá cara. tranquilo. É, elétrica não vai Física cair, não. mecânica. Ah, então, mas física mecânica eu acho que eu me dou mais ou menos bem. O que se a Show. gente ir para a próxima matéria já? O próximo... Cara, pode ser. O Que aí eu problema é vou que eu fazer. tava pensando em, na outra aula, começar alguma coisa nova. Tu tem alguma matéria que tu queira ver? Senão eu ia tentar pegar Não algum sei, material de geometria, sei lá. não sei. Acho que já podemos passar para o próximo capítulo, talvez. É que não tem próximo capítulo. Acho que Tá, a acabou o gente livro? pode. É, tipo, o próximo capítulo é tudo trigonometria agora. Hum. Mas tudo bem. Talvez seno, tipo, soma de seno e cosseno, não tô lembrando muito bem das fórmulas, umas Soma? coisas assim. É tipo, seno de A mais B é seno A, cosseno B, seno Ah, B, aquelas cosseno propriedades. A. É, Se tu gosta de propriedades, vou te mandar aqui uma tabelinha, só um segundo. Da minha apostila de cálculo ainda por cima. Eu deveria até te passar essa apostila, já que tu tem que estudar cálculo, né? A pode gente podia mandar. estudar cálculo. Não quer estudar cálculo? Pode ser. Certo, então deixa eu te mandar a apostila aqui. Já vamos começar os limites, derivadas, Ixi, integrais. barra pesada, né? Barra pesadíssima. Então eu vou te mandar dois arquivos aqui. Uma apostila e uma tabela. Tem livro também, Beleza. mas eu acho que a gente pode começar por aí. Deixa eu abrir aqui. Vou até Eu acho que salvar a aqui gente tem que já. focar na resolução de probleminhas. Ficar vendo teoria de cálculo vai ser perda de tempo. Bem, eu Uhum. preciso ir no banheiro rapidinho, mas vai Vai abrindo o lá. arquivo aí que a gente vai precisar do que tu fique com o PDF aberto, tá? Beleza. Qual que você quer que eu Beleza? abra? Só um segundo. O cálculo um ou ou derivada? Cálculo um, né?
Voltei. Deu uma olhadinha na apostila, bem legal, né? Bem legal. A apostila, ela tem todo o assunto de cálculo, só que compilado. Não é que nem um livro que vai explicando um monte de matemática, matemática desnecessária. Então, por isso que eu acho melhor estudar por meio dessa apostila pro teu caso, né? Que não é Uhum. faculdade, é passar na provinha aí do cálculo de ensino médio. Uhum. Então, ela começa aqui com algumas revisõezinhas de matemática aqui, a trigonometria, relações trigonométricas que eu te passei lá. Uhum. Me lembra uma coisa. O que que é uma função hiperbólica? Tipo, seno hiperbólico? Ela não aparece muito em coisa de ensino médio, pode ficar tranquilo. E esse Tem a ver com Ezinho exponenciais, basicamente é o isso. Ed Euler? O Euler, isso vai aparecer Beleza. bastante no cálculo. Uhum. É uma soma de exponenciais. Isso aqui aparece só em cálculo 4, por aí vai. Não precisa disso. Pode ignorar tudo as hiperbólicas aqui. Aqui é importante. Tem algumas características das funções trigonométricas, né? O que acontece? O seno e o cosseno, eles são funções ímpares e pares, respectivamente. Sim. Uma função ímpar é uma função que, quando você coloca um valor de x negativo, é como se fosse a função negativa. Tipo, Inverso. digamos, Uhum. É isso. Uhum. seno de menos 1, por exemplo. É a mesma coisa que menos seno de 1. Uhum. E no caso do cosseno, é uma função par. Então, seno de menos 1 é a mesma coisa que seno de... Seno de 1. Cosseno de 1 é a mesma coisa que cosseno de menos 1, mesma coisa. Uhum. E elas são periódicas também, porque a cada 2π elas repetem, né, seus valores. Aqui tem uns limites Uhum. notáveis, esse é tipo tabelado, tem que decorar. Uhum. Aqui são as situações onde tu vai ter que fazer uma algebrazinha para resolver o Uhum. limite, né? Que às vezes aparece 0 sobre 0, infinito sobre infinito. São situações onde tu não pode dizer qual é a resposta certa. Não Uhum. existe uma resposta certa para isso. Porque Então tu vai ter que fazer. infinito é o intervalo, né? Isso. Tu até pode ter tipo um número dividido por infinito. Isso não tem problema. Uhum. No cálculo, um número dividido por infinito dá 0. Sim. Porque fica Só que tu não pode ter muito infinito grande. dividido por infinito. Sim. Só isso. Beleza? Então, até esse Beleza. negócio de dividir por infinito é algo que vai aparecer muito aqui. Daí a derivada, a definição dela aqui, né? A fórmula de Newton, a gente chama. E aqui tem umas definiçõezinhas de... Para decorar também de derivadas, é importante decorar, pelo menos no teu caso aqui, até a nona. Esse Y, o que ele chama de Y? É É a uma função função. qualquer? Tá, beleza. Isso. E o Aqui, U é o daí quê? aqui ele está dizendo qual é a função qualquer, né? O U, Uhum. tu tem que entender que o U é uma função de x. O U poderia ser, por exemplo, um 2x ao quadrado mais 3. Certo. Uma função afim, sim. Isso. Pode ser uma função Uhum. afim, uma E função de o segundo grau, pode ser qualquer coisa que dependa de x, entendeu? elevado a N, tá. Daí a gente tem essa regra que, com certeza, é a regra que a gente mais usa no cálculo. A gente chama de regra do tombo, porque o que está lá em cima caiu, né? Veio aqui Uhum. pro lado. E diminuiu um aqui em cima. Basicamente é isso. Aqui daí nós temos as integrais, que é o contrário da derivada, né? Sim, isso Será que cai integral na tua prova? eu não sei. Eu não Se sei cai mesmo. cálculo, né? É provável que caia a Eu, derivada integral. é que eu não fiz a prova ainda de matemática, então não vou saber responder, mas se Eu cair me lembro de ter derivada. derivada, integral não lembro. Uhum. Mas eu vi pouco também, né? Então é possível que tenha, já que faz parte do conteúdo. Até porque eu tava dando aula para uma menina do secundário aí, ela tava estudando. Bem, tá começando o ano, né? Ela tava estudando limite, então. Uhum. E era difícil as questões, então acho que vai cair. Vai cair também integral, cara. Tem bastante coisa para ver, né? Vamos ver então. A gente tem um tempo aí. Tem 3 meses É. agora. Bem, a gente fez uma boa revisão de matemática já, acho que a gente pode debulhar no Uhum. cálculo. Acredito Vamos que lá. 10, 20 aulas com certeza já dá para ver tudo. Se tu for bem rápido, que nem tu foi nos outros assuntos. Então, beleza. Para começar cálculo, a gente tem que primeiro entender algumas coisas importantes sobre funções, tá? Hum. Em especial, resolução de inequações. Então, aqui ele vai falar toda a introdução do cálculo e tal. Só tem uma coisa que tu precisa se tocar. A gente está falando de desigualdades aqui. É uma coisa bem Uhum. importante porque
no cálculo é importante saber os elementos que tu pode, os números que tu pode jogar na tua função, o domínio dela. Certo. E a desigualdade nos ajuda a encontrar domínios, às vezes, intervalos de valores que você pode jogar. Então, uma desigualdade a gente trabalha pouco na escola, por isso a gente não lembra bem. As regras são praticamente iguais às regras de igualdade. Só tem uma regra aqui que tu tem que decorar, tá? Que é muito importante, que todo mundo esquece, que é a regra 15. Uhum. Tá. Ó, o que essa regra Se 15 A diz? marca B e C pertencem aos reais, Reais tal, negativos. reais negativos. Sim, Aí tem um sinal de sim. menos ali. Então, A vezes C menor do que B vezes A. Tranquilo? Sim, porque trocou o sinal. Ah, então você sabe disso, beleza, né? Um Aham, exemplo fácil para ver seria o seguinte: 3 maior que 2. A é certo. 3 e B é 2. Mas se Beleza. multiplica por um número negativo, fica Isso. menor. A gente já estava Tipo, falando é até sobre isso, não menos é um. verdade? Aham. São tantos alunos aí que eu até confundo um pouco. Ah, bem, mas eu lembro de só ter visto contigo em equações de primeiro grau. A gente não Ah, viu de segundo eu grau. resolvi até a função da equação lá no livro do Norno. Aham. Bem, vamos ver esses exemplos aqui que eles são um nível mais pesado, assim. Então, olha só. Tá. Ele nos pede isso, x² menos 3x menor ou igual a 10. Ou seja, quais são os valores de Beleza. x que eu posso jogar ali para que o lado esquerdo seja menor ou Sim. igual a 10, né? Sim. Aí eu subtraio os dois lados 10 para poder manter na equação. Aí fica nisso aí. Marca Daí qual é a zero. ideia? A gente não está interessado nas raízes aqui. Tipo, não está pedindo as raízes, porque é uma desigualdade. Mas a gente está Uhum. interessado em algo que tem a ver com as raízes. Que é o quê, né? Que é as Onde. regiões onde nós temos y positivos ou negativos. Porque se a Uhum. gente lembrar bem, né? Numa parábola, o que acontece? Deixa eu fazer esse desenho aqui para ti, que eu acho que vai ficar mais claro. Tipo, eu já vejo que. é, Aqui. que nesse exemplo aí que você deu, o x ao quadrado é positivo. Então vai ficar tipo o uzinho para a carinha feliz, né? Tipo, então vai ter uma região positiva e uma região negativa. Sempre tem, né? Se tem raiz, Isso, sempre tem. isso, Só que tu aham. tem que saber onde Sim, que é, né? sim, E é sim. sempre Então, relacionado com as raízes, não é mesmo? sim, sim. Então, tipo assim, o resultado deve ser as raízes, o intervalo que isso vai ser maior do que zero, porque é menor que zero, então vai ser a região negativa. Que é a região entre as raízes, né? Menos 2 e 5. Aham. Isso. Então, viu? Apesar de a gente não necessariamente precisar das raízes, são elas que limitam as regiões positivas e negativas num problema como esse. Sim, Então, por isso que a solução aqui, na verdade, vai ser entre menos 2 e 5. É isso. isso que Porque a é gente igual, colocaria aham. como Isso. solução. Uhum. Então, qualquer valor entre menos 2 e 5 que tu jogar vai ser menor ou igual a zero. Sim. Certo. Tranquilo. Poxa, gostei de ver. Percebeu rápido. Só que vai aparecer um negócio aqui que eu lembro que tu errou. Te expliquei rapidamente. Ó, aqui, essa situação já. A 2x qual? menos 5 menor ou igual a 1x menos 1. O Sim. que tu faria aqui? Eu multiplicaria x mais um em cada lado, né? Desculpa. É um jeito. É um X jeito. menos um em cada lado. Sim. Só que o que acontece? Se tu multiplicar x menos 1 dos dois lados, note que x é um número Sim. livre. Então vai ter Uhum. vezes que tu vai estar multiplicando um número positivo, vai ter vezes que tu vai estar multiplicando um número negativo. Hum, Sacou o é, problema? saquei, saquei. Então tu vai ter duas regiões de análise aqui. Tu vai Para ter que x analisar positivo e x negativo. isso. Tu vai ter que analisar quando o x é menor que 1 e quando o x Uhum. é maior que 1, certo? Mas como que eu faço isso? Isso aí eu fico um pouco na dúvida, então. Certo. Tu vai fazer cada um de uma vez. Ó. Primeiro vamos supor o caso onde x menos 1 é menor que zero, que obviamente a gente está falando da, Que x marque um. da parte do domínio menor que Saúde. 1. Então isso tem que Uhum. ficar claro lá na tua resposta, tu já vai ver por quê. Ó, então, Uhum. beleza. Então eu estou falando que isso é negativo. Concorda comigo? Concordo. Se eu estou pegando x menor que 1, então eu tô falando que é negativo. Então se eu estou multiplicando o número negativo dos dois lados, o que Muda o acontece? sinal. Trocou o sentido. É É. isso aí. Uhum. Trocou o sentido da desigualdade. Daí virou uma equação de segundo grau. Uhum.
E é sempre isso que tem que ter em mente, tá, Albertino? Sempre que a gente vai resolver um Uhum. problema de matemática, tu tem que levar para algo que tu conhece bem. A gente conhece muito bem a equação de segundo grau. A gente não gosta de x na parte de baixo de uma fração, né? Sim. A gente não gosta disso. Então, tu fez muito certo em pensar em multiplicar, só que tem que tomar esse cuidado com o domínio. Então, nessa situação aqui onde a gente inverteu o sentido da desigualdade, a gente quer que esta coisa seja maior que zero. Então, a gente vai Certo. resolver e vai pegar supostamente os valores menores que a menor raiz e maiores que a maior raiz, certo? Certo. Certo. As nossas raízes são Esse essa aqui, numerão aí. Aham. 2,78 e 0,719. Uhum. 2,78 e 0,719. Beleza, tudo bem. Mas agora se toca de uma coisa aqui. O x Para pode essa ser região que a gente positivo. está estudando, só vale valores menores que 1. Uhum. Então, apesar de alguma parte da minha solução envolver valores maiores que 2,78, né? Uhum. A gente não vai poder pegar essa região. Eu poderia passar de um a. Ah, não, menor ou igual, então só de um fechado, um aberto, né? Até isso aí. Aham. Na verdade, ah, de 1 até esse cara, é isso aí. Isso. É isso Uhum. aí. Na verdade, peraí, é Aí todos os desse cara números até menores um. que a menor Uhum. raiz. É todos os números menores que a menor raiz. Ok? E a gente está Uhum. falando aqui de números menores que 1. Sim. Ok? Então, a gente pode pegar Dessa raiz todos até o os caras infinito. menores que 1, né? Aham. Porque, veja, se eu tenho que pegar valor menor que 1 só, desse cara até o 1, tem bastante coisa, né? Então, todos os caras menores que esse valem, só que eu só posso pegar os menores que 1, por causa da definição do domínio. Ok? Hum, Calma. Então, não entendi como ficar a resposta. Mas é que tem bastante coisa pra gente chegar na Tá, tá, resposta. tá, tá, beleza. Então, beleza. A ideia é, não vai valer ninguém desse aqui, porque a gente está falando só de caras menores que 1, então vale todos os caras menores que esse, porque essa é a menor raiz. Sim, Porém, certo. como a gente só quer menor que 1, é números menores que 1, acabou. Agora, bem, essa foi... Aqui ele está fazendo essa análise que eu acabei de falar, então olha só, ele chegou Uhum. justamente no que eu falei. Menos infinito até 1, Uhum. ok? Certo. Certo. Agora, vamos para o segundo caso aqui. Vamos para o segundo caso. A gente está multiplicando o número positivo, então vai ser a mesma coisa, só que não vai mudar o sentido da desigualdade. Sim, Ok? Então, como a gente tranquilo. está procurando os números menores que zero, a gente está procurando entre as raízes, né? Sim, Só que ao mesmo tempo a gente está procurando entre as raízes, a gente só quer números maiores que 1. sim. E se tu lembrar, as raízes são... Pô, o cara me mostra na ordem errada. Positivo. Esse cara aqui, maiores que 1, então tá tudo bem. Maiores que Uhum. 1, veja, a gente não vai poder pegar as raízes todas. A gente só vai Sim, pegar do 1 até esse cara aqui, sim, que vale todos os números maiores que 1, mas não vale nenhum maior que esse. sim, Então, beleza. Então a gente vai ter vai ter essa região aqui, do 1 até aquele cara, como eu havia dito. sim. Agora é só fazer a interseção das duas soluções. A união, na verdade. As União. duas partes juntas Sim. resolvem o problema. Certo. Ok? Certo, exatamente. Muito bem. Beleza. Ah, então é um probleminha bom para tu fazer depois aí, tá? Faz, tipo, Sim. tenta fazer sozinho depois, tá? E, Uhum. e daí tenta chegar na resposta, vai procurando não copiar, né? Mas se precisar de uma parte ou outra, que essa análise de Certo. domínio é bem importante, tá? Uhum. Certo. Agora vamos ver rapidamente aqui os módulos. Você sabe o que é um módulo, valor absoluto? Sim, é que não sabe se é positivo ou negativo, então tem que ser para os dois lados, né? O módulo, a função módulo, ela simplesmente transforma tudo que está dentro dela em positivo, né? Sim, só que você não sabe se. O seu interior é positivo ou negativo, mas se transforma em positivo, sim. Foi o que Isso, eu quis tentar independente vai dizer. virar Aham. positivo. Só que o que que acontece, né? A gente normalmente só lida com números na escola quando a gente brinca com isso aí. Uhum. Porém, Sim. aqui a gente vai ter que fazer algo a mais. Tem que fazer algo a mais. Porque aqui, o que que vai acontecer?
vai ter funções, né? E essas funções vão mudar em determinadas partes do domínio. Certo. Elas vão ser diferentes. Então, que nem a gente acabou de fazer, né? Às vezes o domínio era número negativo, às vezes é positivo. Isso vai mudar completamente se tu tá falando de uma função de módulo, né? Então, Uhum. beleza, olha só. Aqui vai falar umas propriedades que tu pode ler depois aí, não vale a pena eu Claro, ficar falando. tranquilo. Se tiver dúvida, eu pergunto depois, tá tranquilo. Isso. Então, vamos lá. Ele quer resolver essa inequação aqui, olha. Essa equação aqui, é uma equação que tem sinal de igual. Só que envolve um Uhum. monte de módulo, né? Sim. Então, o que a gente faz nesse caso? É, Nós sempre buscamos para alguma coisa que a gente domina bem. Isso aqui não tá te lembrando alguma coisa? eu ia falar que pode transformar o módulo em uma outra coisa, entendeu? Tipo, o módulo de x menos 3 é igual a tipo y, entendeu? Aí depois Isso. resolve, resolve com y, depois você joga no módulo de novo. Isso, exatamente isso. Então, Uhum. é isso que a gente vai fazer. Mas lembre-se que esse módulo, então, ele chamou de U, né? É uma coisa que é módulo. Isso vai ser importante lá no Sim, final. Porque não vai valer sim. coisa negativa, por exemplo, Então, como resposta. aí falar, tipo, mais ou menos y, né? Oi? Não, não, Tipo, não, não. x menos 3 não ficaria mais ou menos y? Não precisa fazer isso. Porque a gente está chamando o módulo todo de U. Daí vai ficar desse jeito. A gente resolve a equação, fica isso aqui, certo? Certo. Certo. Só que o que que acontece? Se o U é menos 2, então o U não é o módulo de x menos 3? O Como módulo assim? não pode ser negativo. Por isso que Ah, essa entendi. resposta aqui é um absurdo, sacou? Ah, entendi. Então não convém. Isso aí não vai rolar. Entendi. Então essa é a substituição que tem que fazer. Eu sei que é meio confuso, foi o que eu acabei de falar, é meio Sim. confuso Aham. mesmo. A gente fica com isso na cabeça, mas a parte positiva é negativa. Mas não vai ter nada Uhum. disso, não. Se Sim. fizer essa substituição, tu faz ela por completo. Agora aqui, na segunda, vai ter uma coisa interessante, olha só. Porque você vai ter o seguinte, o módulo de x menos 3 igual a 6. Só que, de fato, Uhum. você tem duas situações para aparecer 6 como resposta. Se o que é, se aqui dentro tiver algo que dá 6 ou que dá menos 6, concorda comigo? Concordo. Fica Beleza. 3 menos 3. Então tem duas Desculpa. situações, ó. É isso. Aham. Então, Fica não. esse módulo, ele tu sempre pode quebrar a função módulo em duas partes. Na parte Uhum. para que é positivo, que a função fica igual, mesmo, não muda nada. Só que quando tu pega valores que deixam o módulo negativo, no caso aqui valores menores que 3, tu tem que colocar o Uhum. sinal de menos na frente da função que está ali dentro. Porque o que vai acontecer Uhum. aqui? Se tu jogar qualquer número menor que 3, não vai dar negativo aqui dentro? Sim. Para tu transformar o número negativo em positivo, não é só multiplicar por menos 1? Sim. Pronto. Por isso que tem esse menos 1 aqui. Tranquilo. Então, nessas duas situações, você vai ter duas respostas possíveis para x. 9 menos 3. Certo. Certinho. São esses dois valores que causam o módulo de x menos 3 é igual a 6. Um daria naturalmente 6 e outro menos 6, mas como é módulo, fica 6. Show. Show, legal, né, cara? Então é isso aí. Legal. Próxima aula a gente debulha mais cálculo aí, talvez já chegue em limitinho. Belezinha? Tranquilo. Valeu.